Então eu falo que a Maria, assim, que ela pegou, né? A gente era um terreno sem nada. Então ela botou lá a terra, ela adubou, e quando começou a crescer ali alguns frutos, ela foi embora, né? Ela deixou a gente quando a gente estava assim na melhor. Não melhor no sentido, eu não tô falando nada de bens materiais, tá? Melhor no sentido de eu comigo mesma e o Pedro com ele mesmo. Uhum. Quando ela viu que a gente era um pouco melhor do que quando, quando ela chegou, sabe, assim, ela foi. Então, e ela foi de um resfriado, sabe? Ela foi. Nós pegamos Covid, ela não pegou. Então, assim, ela era o que Deus tinha para ela partir, sabe? Uhum. E foi na melhor fase que eu tava em termos de fé, porque eu lembro quando ela internou com 5 meses, foi desesperador. Eu falava, se ela morrer, eu não sei o que vai ser de mim. E dessa vez, com 3 anos, eu já estava muito mais preparada. Então, era muito grave, ela ficou muito grave no hospital. Ela faleceu em 3 dias de internação. E eu não ficava pensando na morte. Eu estava tão tranquila que eu sei que era de Deus aquilo, Uhum. que eu via a gravidade dela e eu conseguia pensar assim, tá, se ela for, é porque era para ir. Mas se Deus curar, entende? Se quando você não fica nenhum e nem outro, eu estava muito equilibrada, isso é de Deus, não é mérito meu. E, bom, ela partiu nos meus braços, né? E desculpa. E quando ela partiu, é uma coisa assim sobrenatural, não tem como explicar. Eu senti assim, ela tá indo pro céu. Não tem. Desculpa. Eu falava que era desesperador pensar, né, antes, como seria o dia que ela partisse, mas quando chega o momento, é algo assim, Deus te dá uma força sobrenatural. É como se Deus tivesse me pegado no colo, assim, e eu via ela. Eu imaginava a alma dela indo pro céu, assim. E aquilo era uma mistura de dor e de paz, mas mais de paz, não tinha desespero, assim, sabe? Então ela me preparou todo esse tempo, né, junto de Deus, para viver isso. E eu consegui fazer tudo o que eu queria com o corpinho dela, né, quando ela faleceu, que era dar um banho, entregar ela de volta com toda a dignidade que ela merecia, né? E nós fizemos, o hospital foi muito humano. O hospital deixou a gente ficar muito tempo, assim, né? Ela faleceu 1 e pouco da tarde, e a gente ficou até quase 10 da noite com ela dentro do quarto, né? Pra, enfim, conseguir se despedir, veio alguns familiares. Dei um último banho nela sem vida. Aí também tem um protocolo que às vezes o hospital faz, né? Se os pais querem, que é cortar o cabelinho para guardar, né? Então a gente cortou, eu guardei o cabelinho dela, botei uma roupinha e em todo esse processo, assim, por mais doloroso que seja, mas era uma sensação assim de eu fiz tudo que eu podia por ela, eu dei minha vida por ela, né? E agora chegou a hora dela. E assim, eu só consigo sentir, apesar da saudade, mas é uma gratidão, no sentido real da palavra gratidão, de ela foi muito forte, né? Ela veio e me salvou de uma vida egoísta, uma vida vazia, uma vida que eu não sei nem se eu estaria com o Pedro, porque a gente tava vivendo meio de qualquer jeito, assim, sabe? Então, ele fala muito isso também, o Pedro, que a Maria salvou ele, né? E aí, essa é a definição mesmo, né? Porque a morte, eu sei que parece desesperador e parece terrível, mas a gente precisa refletir, porque ela vai chegar pra gente, vai chegar pra quem a gente ama. E se a gente ou não acredita em nada, ou não pensa sobre ela, ou quer fugir dessa realidade, quando ela se apresentar, vai ser desesperador, né? Então, a Maria, durante esses 3 anos, eu tinha que pensar na morte, né? Mas não como um desespero, mas sim como uma reflexão. E até poucos meses antes dela partir, esse dia até fiz uma postagem no Instagram assim, né? Eu entrei, olhei as coisas dela no quarto, aí pensei, e quando tudo isso aqui for só uma lembrança, né? Aí, óbvio que nesse momento eu chorava, ia até ela, beijava, e aí poucos meses depois ela partiu depois disso, né? Então, hoje é uma lembrança, né? Mas é a melhor lembrança, é a melhor experiência que eu pude ter, né? E o livro, não só o livro, mas assim, o que a história dela fez e vem fazendo na vida de mães que passam pelo mesmo, ou mães que não passam pelo mesmo, mas que falam assim, nossa, eu tô aqui reclamando de uma birra do meu filho, e a Maria lá com toda a dificuldade dela, não eu, assim, porque
o que eu fiz foi com a ajuda de Deus. Sem Deus eu não teria feito isso, né? Mas hoje eu vejo que, assim, como ela ajuda as pessoas a ter mais fé. Eu recebo muitos depoimentos depois que as pessoas leem o livro, me escrevem. E é emocionante, é um prazer para mim, é uma honra para mim, por exemplo, estar aqui, né, eu ter terminado o livro, poder falar dela, porque não foi à toa, ela não viveu 3 anos com uma condição tão grave à toa, né, não foi mera coincidência, porque se não tem explicação científica, então tem outra explicação, que é Deus, não tem, né, é Ele que dá a vida, se a gente está aqui respirando é porque Deus quer, e se ela se manteve viva por 3 anos, foi porque Deus quis, né, então... É mais ou menos isso a minha história.